todos. Nós temos hoje aqui o prazer enorme, a honra, na realidade, de receber o meu dileto amigo Michel Levy, presidente da Microsoft do Brasil. Falar de Microsoft para vocês é chover no molhado, vocês acordam ou vão dormir com a Microsoft todo dia. Eu acho que a partir de antes de ontem, né, Michel, mais ainda, talvez vocês não saibam, mas a Microsoft acabou de comprar a Skype. Todo mundo tem Skype. Então vocês estão cada dia mais nos braços da Microsoft. Então vocês vão ter hoje a oportunidade de escutar o Michel, que vai transmitir para vocês uma mensagem sobre os cenários Brasil, mundo, Brasil, Pernambuco. Vai falar sobre a Microsoft, vai falar sobre as características de alguém que pretenda no seu projeto de vida, né, ser um profissional dessa área. Vai falar, alguns já levantaram o dedo, vai falar um pouco sobre ele próprio, sobre a sua carreira, como ele chegou nessa posição de destaque no cenário nacional e internacional. Agora, o objetivo hoje não é somente vocês escutarem o Michel Levy. O objetivo é ele também escutar vocês. E isso se passa através de diálogo. Ele vai falar um bom tempo, 30 minutos, 40 minutos, e em seguida inicia-se o processo de interação. Perguntem o que quiser, de qualquer forma, falado, escrito, mímica, braille, libra, qualquer linguagem, ele entende tudo isso. Então, o importante é exatamente o diálogo no final, para permitir o enriquecimento de vocês e nosso também. E nós sempre aprendemos quando viemos aqui encontrar vocês. Michel. Obrigado, Marcos, pelo convite, a dona Neuza, a diretora da escola, obrigado pela presença. Na verdade, acredite mesmo, a oportunidade de estar aqui, para mim, é talvez maior do que a de vocês me ouvir. Eu diria com certeza, porque o Marcos falou, vai lá, vamos falar da tua carreira, da tua vida, inspirar os outros. Na verdade, quem inspira são jovens como vocês. Isso é verdade. E isso é a parte que mais me motiva no trabalho que nós na Microsoft fazemos. Estou acompanhado aqui de colegas, o Luiz Pinto, que é o gerente regional, e o DJ, que é um colega nosso, tem uma história de vida muito bacana, de luta, e trabalha conosco. Então a gente trouxe ele aqui para depois rapidamente contar a tua história. Eu vou falar 30 minutos no máximo. Se eu começar a falar muito, se vocês adormecerem, eu vou falar bem baixinho para não acordar vocês. Mas a ideia é interagir com vocês. Deixa eu falar um pouco da minha relação com o Recife e com o Pernambuco. Eu adoro esse lugar aqui. Eu tive o privilégio de viver quase 3 anos aqui, uma época muito particular da minha vida pessoal, que me marcou muito. Isso foi em 98, 99, 2000, e eu me apaixonei pelo lugar, pelas pessoas, pelo nível de humanidade, a relação com as pessoas, a qualidade da educação, da cultura, e principalmente a paixão e a curiosidade que eu percebi no Jovem Pernambuco, que é a base para o conhecimento. Pode que eu gosto daquelas coisas todas, né? Do bolo de rolo, do papel, enfim. Agora, o que está acontecendo? Só para dar um pouco do cenário, a gente vai para o cenário mundial. Estamos vivendo uma transformação enorme e o Brasil está correndo atrás para se inserir naquilo que a gente chama de sociedade do conhecimento. Vocês
sabe bem o que é isso, a gente pode depois discutir. O Brasil está correndo atrás. Porque tem que fazer investimentos rápidos na área da educação. O exemplo do que aconteceu aqui no Estado Pernambucano é um exemplo que, se fosse seguido no Brasil inteiro, conseguiria dar rapidamente esse salto que a gente tanto precisa dar. Mas não faz mal, de gota em gota que a gente vai realizando as coisas. Então tem onde uma série de características, as quais eu vou falar depois, são requeridas e vão ser requeridos de jovens como vocês, que vão ter que continuar aprendendo pelos próximos 50 anos. Vocês têm entre 15 e 20 anos, isso? Vão trabalhar até os 70, 80 anos, ou mais. Então vocês vão ter que continuar aprendendo pelos próximos 60 anos, não 50 anos. Certo? E imagina a quantidade de coisa que vai acontecer. Só olha para trás o que aconteceu nos últimos 20 anos e o que vai acontecer nos próximos 60 anos. Então, nós estamos falando aqui de novos paradigmas. Nós estamos falando aqui de cenários, né, do que tem pela frente incerto. Então, vocês são uma geração, e muito mais do que a minha geração, lida melhor com o imprevisto, com um cenário novo. Vocês estão navegando em águas novas. Então, esse é um pouco o cenário que o mundo está vendo. O Brasil tem uma posição privilegiada. Em Pernambuco, especificamente, eu tive o privilégio de bater um papo com o nosso governador, que eu tenho um enorme respeito, contando um pouco de Pernambuco. Depois fui almoçar com um grande amigo, que é o Silvio Meira, que conhece muito essa área de tecnologia de informação. Me dando dados, fiquei impressionado. Certamente você conhece a Maria Vez, que em 2001 havia 550 pessoas, é isso, Luiz? 550 pessoas trabalhando no SWAP. Hoje são 55 mil pessoas trabalhando no SWAP. E até 2015 a previsão é que sejam 255 mil pessoas trabalhando no SWAP. Quem vai trabalhar no SWAP? Claro que na verdade, olha o paradoxo, Vocês têm o mundo inteiro para escolher onde trabalhar. Acreditem, depois a gente vai falar dos sonhos. Vocês vão poder escolher trabalhar em SWAP, ou vão poder escolher trabalhar em algum lugar do outro lado do mundo, certamente. Então, é um mundo